Então eu peço a todos que estejam neste momento ligados a nós, que visualizem a imagem do nosso grande amigo Jesus, para que Ele possa nesse instante envolver-nos a todos em seu manto de luz, de paz, abrindo as nossas mentes a estes ensinamentos que nos foram dados pelos Espíritos de luz, seus enviados celestes. Que possamos nesta noite aprendermos um pouco mais do amor, da paz, desta doutrina santa, que irá, com certeza, trazer muita alegria e paz às nossas vidas. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Bem, graças a Deus. Somos influenciados pelos espíritos, né? É uma pergunta, e aí? Então, nós nos baseamos, né, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, e esse capítulo se chama A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. É uma grande dúvida, né, para grande parte, inclusive, dos espíritas e para os demais companheiros que professam outras religiões. Né? Muito embora todos nós acreditemos que os espíritos se fazem presente em nossas vidas, porque nós oramos a eles, os chamando de Espírito Santo, de anjos, de santos, né? Então, realmente, as grandes religiões sabem da existência desses espíritos. Antes, nós gostaríamos de nos reportar ao Ney Lobo, que através do livro Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas e administrativas, nos dá a definição da palavra influência. Então ele diz o seguinte, que influência é um poder espiritual de irradiação dos predicados morais e culturais do educador para o educando. Né? Esse poder ele se manifesta através do amor, de conselhos, da edificação, de ânimo, de orientação. Ele tem uma abrangência universal e omnidirecional. Esta palavra significa em todas as direções. Perfeito. Certo? Então, podemos exemplificar de uma forma mais simples uma câmera de 360 graus, as antenas, né? Então, esse poder de influência é a mesma coisa. Inclusive, nós temos os influencers, né? Aí na internet, que estão influenciando pessoas em várias partes do planeta ao mesmo tempo. Seja através de moda, ou de filosofia, de religião, de ciência, não importa. É bem interessante. E, no caso, por exemplo, o espírito que mais abrangeu tudo isso, Jesus. Perfeito. Né? A sua influência, né? Mesmo passado mais de 2000 anos, olha só, ainda influencia o planeta como um todo, até a ponto de influenciar o nosso calendário, né? Sim, sim, perfeito. Que há um tempo antes e após ele, né? Exatamente. Você vê a grandiosidade dele, né? A grandiosidade desse espírito, verdade. Perfeito. As pessoas perguntam, né? Não sei se eu estou me antecipando, mas se todos sofrem essa influência ou só quem é médio ostensivo capta e percebe a influência dos espíritos? Bem, se nós... Antes de... vou fazer um pequeno preâmbulo. Se nós levarmos em conta somente o ambiente terrestre, né? Pensa bem. Em nosso lar, por exemplo, nós somos influenciados pelos familiares que ali vivem conosco, através das suas ideias, né, dos seus pensamentos, dos seus pontos de vista, por nossa vez, também os influenciamos. Então, no aspecto espiritual, não é diferente. Sendo ou não médiums, nós estamos em intercâmbio constante com o mundo espiritual, porque é o nosso verdadeiro mundo. Então, não é só o médium. Toda e qualquer ser humano recebe uma influenciação espiritual. Perfeito. Que pode ser para o bem ou não, sempre de acordo com a escolha nossa. Esse capítulo, né, da intervenção dos espíritos no mundo
corporal. Então, nós escolhemos a pergunta 459, que é: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? É a pergunta-chave, né, de todo o contexto. Mas, olha, é super interessante porque o capítulo tem 101 questões. Então, realmente, os espíritos consideraram muito importante esses ensinamentos a respeito do tema, porque existem questões, existem capítulos com bem menos perguntas. E para nós, essa é chave. Por que é chave? Porque a partir dessa influenciação é que o ser humano vai poder fazer todas as suas escolhas, utilizando o seu livre-arbítrio, se ele vai realmente entrar na corrente do bem ou ainda não, ou se deixar levar por sugestões, né, de um nível mais baixo, que podem, inclusive, lhe trazer quedas morais, grandes sofrimentos. Perfeito. Certo? Então, essa influenciação é muito importante nós entendermos como ela funciona. E essa é a nossa conversa da noite, para que nós possamos, então, optar pela influenciação melhor possível. Aquela que nos fará crescer e que nos fará seguir o caminho do Mestre. Perfeito, perfeito. E qual que é a melhor maneira? Então, nós, fisicamente, na Terra ainda, existem ditados que dizem assim: dizem com quem tu andas e eu te direi quem és. E é uma verdade. Uma pessoa de bem, ela não gostaria de se fazer acompanhar por pessoas que pensam na violência, em praticar o mal ao semelhante. No campo espiritual é a mesma forma. Aquilo que pensamos, que vai refletir realmente o que somos, é que irá ou não atrair para nós bons amigos que irão nos auxiliar. Interessante, Tá? porque geralmente a gente pensa, a gente esquece dessa, vamos dizer assim, dessa plateia espiritual, né? E a gente acredita que a influência é só nas nossas atitudes. E às vezes a gente se comporta socialmente, acredita que até dentro de um padrão agradável ali, aceito pela sociedade. Mas com relação ao nosso pensamento, a gente acha que ele está bem protegido, que ele não tem tanta importância, né? E o que você está dizendo justamente que não, né? Que a gente deve vigiar tanto o pensamento, que é ele que vai determinar essas companhias espirituais? Exatamente. A própria oração dominical de Jesus nos pede o quê, né? Não nos deixe cair em tentações. As tentações não estão lá fora, estão dentro de nós. Perfeito. Ainda. Né? Nós somos tentados porque as coisas materiais ainda nos atraem muito. É bastante natural, estamos encarnados. Porém, nós temos que discernir aquilo que é bom, o que não é. E com relação, né, você falando, eu me lembrei de Paulo numa das cartas aos Coríntios, quando ele diz que há uma multidão de testemunhas. Perfeito. Né? Paulo realmente foi muito sábio. Então, veja só, quem são os espíritos? Primeiramente, os espíritos são aqueles que durante um tempo estiveram aqui na carne como homens, igual estamos nós. Vencido o seu tempo, voltaram para a pátria espiritual, que é o verdadeiro mundo, e lá continuam agindo com os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias do que estavam aqui, porque nada dá salto, ninguém vira santo de uma hora para outra. Aqueles que durante a encarnação se preocuparam em evoluir, em praticar as lições do mestre, o seu maior ensinamento, que é amar ao próximo, normalmente, quando chegam do lado de lá, já estão aptos a melhorarem. Então, eles lá vão se dedicar a estudo, né, a um aprendizado maior, para que, quando tiverem a oportunidade de retornar à Terra, possam colaborar mais eficazmente.
Porém, muitos perdem a grande oportunidade da vida. Infelizmente, se deixando levar pelos vícios, pelas más atitudes. E então, isto os leva a um grande sofrimento quando ocorre o desencarne ou a morte, como alguns querem. E lá, esse sofrimento os faz o quê? Sentir inveja de quem é feliz. Há também a questão de que, quando fazemos o mal, muitas vezes nos esquecemos que a morte não vai interromper aquele ódio gerado. Então, aquele que prejudicamos pode desejar ele liberto da carne, nos prejudicar. Perfeito. Então ele vai nos influenciar para quê? Para que nos percamos, para que nos sintamos infelizes e tristes como ele se sente. Tem um livro chamado Devassando o Invisível. Para quem não conhece essa grande mediadora, médium, a Ivone foi uma suicida que depois reencarnou com uma tarefa muito difícil, porque ela tinha uma mediunidade ostensiva, com muito sofrimento, doenças físicas inclusive, e ela tinha um desdobramento. O que é isso? Durante o sono, a nossa alma fica liberta por alguns momentos. São aquelas horas onde o corpo físico está em repouso. No caso dela, ela acordava do outro lado com uma certa lucidez e observava certas situações para que depois ela pudesse, aqui, acordada, né, em vigília do corpo, transmitir a título de informações àqueles que necessitavam. E esse episódio que ela conta, Dr. Bezerra de Menezes envia ela faz uma pergunta justamente sobre a influenciação dos espíritos. E ela diz assim, interessante, a espiritualidade não responde quando a gente quer. Sim, quando ela percebe que nós estamos preparados e que aquela informação é útil. Então ela diz que passados alguns dias dessa informação, ela teve a resposta de uma forma incomum, né? Ou seja, ela dorme, entra em desdobramento e acorda no mundo espiritual. O seu corpinho estava lá no quarto dormindo. Então, há um mentor a acompanhando, enviado pelo Dr. Bezerra de Menezes, e esse mentor, para ela, inclusive, é luminoso, mas ela não o vê, justamente por isso. Da equipe, né, do Dr. Bezerra, mas ele telepaticamente vai transmitindo a ela informações. Ele a leva em espírito a um bar. E isso já tem várias décadas, tá? É um bar na cidade do Rio de Janeiro. Ela fala de um barzinho, um aspecto sujo, um aspecto muito, muito deprimente mesmo. E ali ela vê vários espíritos desencarnados jogando, bebendo e fumando, usando palavras de baixo calão, porque a conversação nesses lugares não pode ser edificante. Eles estão, por sua vez, acompanhando encarnados que pensam igual. E o espírito fala para ela, olhe, vários desses espíritos desencarnados, enquanto estiveram vivos, né, eram pessoas, às vezes, proeminentes na sociedade, com cargos elevados, com grande poder aquisitivo. Mas o que os traz a este lugar é o gosto, as ideias, similitude de ideias. Olha que interessante. Perfeito. E prossegue com o espírito, né? Prossegue o gosto. Então, olhem só como nós podemos... olha que interessante. Uma das informações que o espírito dá, que é muito importante para nós, ele diz assim, muitos acidentes, onde as pessoas caem, batem veículos, caem, quebram
um braço ou uma perna, brigas domésticas, até mesmo suicídios são causados por esses espíritos, porque eles estão no sofrimento e eles querem mesmo que os outros, os encarnados, sofram. Eles adoram ver a dor, ver a desgraça alheia. Eles têm motivações diferentes, alguns, né? Uns estão ali próximo pelo prazer de que eles não abriram mão, mesmo desencarnando, né? Sim. De sentir ali o consumo do eflúvio álcool, da bebida e outros vícios. Outros estão ali por conseguir captar o seu adversário, que está na matéria e ele fora, então ele quer prejudicar por um motivo, que ele acredita que ele vai fazer justiça, né? E tem outros que têm um impulso de fazer o mal pelo mal, por inveja. Por inveja. O certo é que os imperfeitos querem fazer o mal por várias razões. Né? E nenhuma delas, né, a gente conseguiria afastar de nós sem o quê? Sem eliminar do nosso pensamento esse mesmo padrão vibratório. A gente pode, por exemplo, utilizar a prece como uma ferramenta muito forte, mas ela sozinha, sem a mudança de atitude, também não seria eficaz. Mas eu rezei. Tá, você rezou, mas você continua fazendo errado. Então, mais um motivo para, quando a gente frequentar esses ambientes físicos, a gente esteja mais ainda vigilante com o pensamento. Mais um motivo. O ideal era evitarmos, Sim. mas às vezes não podemos. Sim. Então, se não podemos, dentro de nós, né? Isso me lembra um episódio. A gente gosta de historinha. Gosta. Aqui a gente também gosta. Na época que o Chico era criança, jovem, adolescente, era costume, né, o pai levar o jovem para a sua primeira experiência sexual. Sim, né? sim. E o Chico, né, não tinha nele, porque ele já havia sublimado. Era um espírito de uma hierarquia mais elevada do que o comum de nós. Perfeito. Né? Então o levaram de qualquer forma na famosa casinha da luz vermelha. Perfeito. Né? Então, aí veja só, um espírito comum entrando nesse ambiente, o que ele vai fazer? Vai sentir, né, vontade de experimentar, enfim, não importa. Mas o Chico não. Ele viu o lado espiritual daquelas nossas irmãs que vendiam o seu corpo. E ele sabia, para o espírito, o que aquilo representa. Quando depois do desencarne, né, você pode se ver, inclusive, preso a entidades, né, que vão continuar te torturando, te dominando nesse aspecto sexual. Então ele quis ajudá-las. E ele, dentro de si, em prece, trouxe para ele a proteção de Emmanuel e outros mentores que o envolveram. E o que ele consegue? Fazer com que todas elas, no dia seguinte, largassem a profissão, caíssem em si, né? E procurassem, então, modificar a sua vida. Bonito, então, né? Todos nós podemos fazer isso, porque quando a gente fala assim, sabe aquela oração de São Francisco? Fazei-me instrumento de tua paz, onde houver o ódio que eu leve amor. Então, você não adianta ir num lugar onde tem amor para ser um instrumento da paz. Você tem que ir num lugar onde tem o ódio. E né? A gente não deve perder a oportunidade de espalhar o bem, né? Sempre. Em qualquer local, né? Em qualquer local. Outra pessoa ali ia dizer, não tem como eu fazer nada, né, ali. Mas o Chico viu uma oportunidade de espalhar o bem, o amor, né? Isso, os espíritos nos dizem assim, né? Que nós às vezes não podemos tranquilizar e harmonizar milhões. Mas aqueles que estão próximos nós podemos, nem que seja só dentro do lar. Nem que seja nós mesmos, né? Eu comentava aqui com o Emerson antes, né? E o Emerson dizia assim, né, comigo. Éder, e a questão do umbral, né? Porque aquele que desencarnou em desequilíbrio, a gente vai aprendendo, né, que ele vai para um umbral, que é como se fosse um inferno, mas que tem saída, né? Então é aquelas cenas grotescas ali. Mas
Então, é um local circunscrito, distante, porque e aqueles que estão vibrando ainda com seus vícios e eles não estão nesse umbral distante e eles estão convivendo conosco na Terra, né? Acho que seria interessante você abordar porque isso. o pensamento, por exemplo, ó, vou falar o inverso, depois a gente fala do umbral. Sim. O espírito de luz não precisa vir aqui num ambiente terrível para nos ajudar. Ele vibra de lá pelo pensamento. Perfeito. E o negativo também. Basta nós sintonizarmos. Quem assistiu o Nosso Lar 2 percebe que espíritos que estavam lá no umbral estavam interferindo no pensamento dos homens da Terra, porque eles estavam se deixando levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Perfeito. Tá? Então, eles têm um livre acesso, vamos dizer assim. A mente permite. Para aqueles que permitem, para aqueles que permitem, né? Então, olhem só. Eu frequentei durante muito tempo uma casa espírita e um dos mentores maravilhosos nos deu um esclarecimento que eu nunca mais esqueci. É a questão seguinte: quando você prejudica alguém, mas de uma forma muito grave, ou tirando a sua vida, ou a destruindo, seja no campo do trabalho, no campo familiar, no campo emotivo, quando você cai em si, você carrega aquela culpa. Né? Essa culpa, enquanto você não aprender também o auto-perdão, fica em você como uma anteninha piscando. Olha que interessante. Então, aquele teu cobrador te acha. Estou aqui, culpado, pim, pim, sabe? Olha que interessante. Então, você tem que mudar o pensamento, entender que naquele momento você errou, mas que agora você não quer errar mais, pedir perdão, ter confiança em Deus. Isso não vai eximi-lo, tá? Porque Jesus mesmo disse, né? Não sairás daqui enquanto não pagares o último ceitil. Mas te dará força, resignação. Essa confiança em Deus te ajudará a superar. E aquele teu algoz, do qual você também foi algoz do passado, compreenderá que você está querendo mudar, né? E quem sabe até ele deixe de te perseguir. Isso é muito importante nós entendermos nos casos de influenciação por gente que nos odeia. Sim. Por coisas do passado. Interessante que a gente vê muito na doutrina espírita e sempre é recorrente o conhece-te a ti mesmo, né? E às vezes nem nós nos conhecemos, né? E às vezes esse espírito, esse obsessor conhece mais as nossas fraquezas do que nós, né? Então você vê, você dizendo aí que é como se fosse uma luzinha. E ele vai utilizar justamente isso para aumentar ainda mais o nosso pessimismo, né? Isso. De a gente se achar mais ainda inválido, inútil. Não, eu não presto mesmo, porque eu fiz isso. E muitas vezes é ele soprando ali, né? Exatamente. No livro... O Céu e o Inferno de Kardec, no capítulo 5, ele fala inteiramente sobre suicidas. Esse livro, para quem ainda não leu, fala das situações diversas que os espíritos se encontram após a morte. Homens de bem se encontram muito bem. Homens que praticaram o mal, de acordo com a gravidade do que fizeram, pode se encontrar piores ou melhores, mas nunca bem. E aí, no caso do suicida, Kardec, então, evoca com um grupo de estudos um espírito que se chama... Deixa eu ver, eu tive que anotar o nome aqui, que eu não consigo... Bom, não importa. Que ele havia desencarnado há pouco tempo, né? É um espírito que é Antoine Bell, lembrei, Antoine Bell. Ele tinha desencarnado há cerca de 2 meses e meio, mais ou menos. Olha como era recente. E ele desencarnou por suicídio. Né? Então, quando ele vem, Kardec pergunta, né? Kardec e o seu grupo ali de estudos, como ele está se sentindo. Ele, no primeiro momento, ele fala, não, vocês querem me crucificar, vão me fazer... Não, Kardec fala, não, nós viemos aqui somente para te perguntar como você se encontra e qual é a maneira que nós podemos te ajudar.
Aí ele conta a história dele. Ele se suicidou, olha que interessante. Porque em vida passada, ele era apaixonado por uma moça. E essa moça, o pai dela não aceita o relacionamento porque ele era pobre. E a obriga a casar com um outro indivíduo que tinha um grande poder, muito dinheiro, muitas propriedades. Ele não se conforma. Então, o que ele faz? Ele envenena o rapaz uns 2 dias antes das bodas. Só que depois, levado pelo remorso, ele se enforca naquela vida. Então, nesta última vida, essa foi olha as razões pelas quais ele se suicida. Primeira delas, então, porque o pai da vítima o localizou e ficava o tempo inteiro o lembrando. Então ele vivia uma vida dupla. Ora, ele se via como um pai de família, cumpridores dos deveres. Ora, ele se via como um assassino que comprava um veneno e matava alguém. A pessoa que falou com o Kardec para pedir a evocação dele era um amigo dele, farmacêutico e médico, que fala: Kardec, esse homem era um homem calmo e pacífico, que de vez em quando ele ia lá na minha farmácia e falava assim: eu tenho certeza que eu comprei aqui com você um veneno e matei alguém. E eu dizia para ele: não, você não fez isso. Ele se conformava por hora, mas depois: não, você está me enganando. Eu tenho certeza, porque ele misturava a sugestão do espírito, Interessante, que era da lembrança do passado, com a vida atual, a ponto dele vir e sucumbir. Então, uma das pessoas aí parece que pergunta alguma coisa sobre isso, sim. né? Então, respondendo a ela com carinho, olhem só, no caso, esse próprio espírito comenta que ele não está tão ruim, que há um atenuante, porque ele foi levado ao suicídio pela... porque a pergunta que você se refere, que fizeram, é da Raíssa. Ela diz assim, quando o obsessor induz alguém ao suicídio, existe algum atenuante, né? Levando em conta que sem a influência espiritual ele poderia não ter suicidado, né? Isso, então, Raíssa, então. Sim, existe, então. O próprio espírito comenta com o Kardec que ele teve alguns atenuantes, porque ele não fez por livres escolha, livre-arbítrio, e sim por fraqueza. Ele se deixou envolver totalmente pelo pai, né, da vítima do passado, que o levou a essa atitude. Agora, esse espírito que o levou a isso será punido, segundo os espíritos, mais severamente que ele. Porque nós não temos direito de fazer justiça com as próprias mãos. Perfeito. Agora, ele não será totalmente inocentado, Raíssa, porque ele teve o livre-arbítrio. Ele poderia fazer as suas preces, pedir forças a Deus, né, para lutar contra isso. Porque ele tinha uma família, ele era um homem de bem, um homem pacífico, né? Só que ele não entendia o que se passava com ele. E o espírito tinha um magnetismo muito forte e o envolveu a ponto dele, né, cometer essa atitude. Seria interessante falar um pouquinho sobre mentor, não? Sim. Então, na religião católica, a gente costuma dizer o anjo guardião, né? Nós falamos o espírito protetor. Se é o mesmo ser, é um ser de uma hierarquia mais elevada, que se liga a nós desde o nosso nascimento até o final da nossa existência terrena. Muitas vezes, ele já nos conhecia antes e já tinha por nós um carinho e um afeto, então ele toma isso como missão, né? Ou mesmo por amor, né? Por afeição. E às vezes transcende após o nosso decesso físico, permanece conosco e vamos até reencontrá-lo. São casos e casos. Então, mas não é só ele.
Não é só ele. Olha que interessante. A gente fala, puxa, mas eu estou sozinho no meio dessa influenciação. Além desse mentor, nós temos também espíritos que gostam de nós, né? Os espíritos familiares. Digamos que você teve um avô que te amava muito. E aí ele passou para o mundo espiritual. Dentro das suas condições espirituais, ele pode obter a permissão e vir aqui também te ajudar um pouquinho. Claro que com certos limites e às vezes até auxiliado por um espírito de uma hierarquia superior. Mas você tem mais esses amigos, que a gente chama amigos, que nos amam, espirituais. E esses limites é o do livre-arbítrio? É como se fosse um pai que ajuda, mas não pode fazer a lição de casa no lugar do filho? Exatamente, porque quando você ainda tem recentemente os sintomas recentes daquilo que você viveu na carne, você tende a confundir um pouquinho, né? Um mentor que já está mais afastado da vida física conhece profundamente o nosso eu e sabe que os problemas e desafios que a vida nos oferece são momentâneos, apenas provas para nos fazer crescer. Às vezes esse parente não, ele quer tirar, né? Quer tirar o peso das nossas costas e não pode. Eu me lembrei agora, eu conversei bastante com o Emerson antes, foi até bom, né? A gente estava conversando, né? Aí falando assim, então vamos supor, aquele que vai numa colônia espiritual, como o nosso lar, já está evoluído. Aí eu falei, não. Né, no meu modo de ver, não. Ele tá numa condição um pouco melhor dos que estão abaixo, mas ainda com muitas coisas a melhorar. Aí eu exemplifiquei ali, conversando com ele, que eu lembrei de ter lido no livro do André Luiz, que ele tá junto, eu não vou lembrar agora o nome do espírito, né? Eu não sei se era Vicente, eu não vou lembrar. Melhor não falar do que falar errado, né? E eles vieram vamos dizer, numa caravana para ver os seus familiares, ajudar na Terra ali, né, os encarnados. E eles estão ali junto com outros espíritos e tal. E ele vê que o genro, né, aquele que é casado com a sua filha, tá dentro de um prostíbulo. E aí ele fica revoltado em defesa da filha. E ele vai para cima dele, dá um murro no plano espiritual. E aí tem uma mentora, uma senhorinha lá que acolhe ele, né? Não, filho, tal. Então é curioso, né? Que você vê, às vezes para ajudar um desconhecido, a gente não se envolve na história. A gente vai, ajuda, auxilia. Agora, quando é com os nossos, exatamente, a gente já tem uma outra visão de justiça, outra visão de certo e errado, e quando a gente vai ver, né? E é o que ele relata, né? É porque eu me desequilibrei, né? Ele se exato. Ao longo da obra de André Luiz, principalmente os primeiros livros, acontece muito isso, né? Porque você ainda está, de certa forma, ligado à matéria. Aqueles teus parentes que você reencarnou com eles estão ali, né? Muito próximos. Então você não aceita. Tem um sentimento de amor possessivo, né? Isso, exatamente. Então, no próprio nosso lar, quando ele pede tanto, né, para visitar a família, e quando ele consegue, que ele chega e vê que a mulher já casou pela segunda vez, primeiro momento é revolta, até ele entender que aquele é um irmão que ele tem que agradecer, porque terminou de criar os seus filhos e apoiando a sua companheira nas lutas da vida. Aí é onde ele se predispõe a ajudar na cura, né? Que tem lá no livro. Mas é assim mesmo. Então, eles têm uma liberdade restrita, sempre de acordo com as suas capacidades, é claro, né? Mas sempre teriam alguém auxiliando, como é esse caso que você citou, né? Mostrando para eles, calma, olha, ele está usando do livre-arbítrio. E olha que interessante, a mãe do André Luiz, que já está num nível evolutivo muito mais alto, né? Tanto que para visitá-la, onde ela se encontra, ele também vai em desdobramento, né, isso do que seu é interessante, perispírito. né? Porque ele já está desencarnado e ainda faz um novo... Ela já tem um amor tão puro pelo esposo, o pai dele, que está no umbral, por tê-la traído com várias mulheres, né, também prostíbulos, que estão ali ligadas a eles, né, magneticamente. E ela, olha só o que é quando um espírito evolui.
se predispõem a reencarnar, recebendo como filhas As amantes. as amantes do esposo. Então você vê, E ela não. O André Luiz indaga ela que ela já não precisava mais reencarnar na Terra, né? Mas- O grau evolutivo que ela tinha já não era mas mais é o necessário. amor, né? É como o doutor Bezerra, né? Quando Jesus oferece, Nossa Senhora oferece para ele a possibilidade já de continuar sua trajetória em mundos mais elevados, ele pede para ficar, né? Para auxiliar a terra que ele ama tanto, né? Os irmãos da terra. Tem um dos livros do Emmanuel que ele diz o seguinte, que quando os espíritos encontram em nós a boa vontade, eles passam a ser nossos parceiros em todos os aspectos da vida. Então, a gente pergunta, que tipo de parceria você quer? Verdade. Que tipo de parceria? Você quer aquele parceiro que fica na tua cabeça assim, vamos no bar, vamos beber, vamos brigar, vamos fazer desordem, né? Vamos prejudicar, vamos lesionar o outro? Ou você quer aquele parceiro que fica assim, vamos fazer o bem, vamos crescer, vamos entender o que Jesus disse, vamos amar, vamos perdoar, compreender, aceitar. Porque é difícil aceitar, né? E para atrair esses espíritos, perguntaram, né? Eu posso orar para esse mentor? Eu posso pedir a presença desse guia? Só isso já é suficiente ou não? Não, não é só isso. A oração implica numa humildade, onde estamos nos submetendo aos desígnios de Deus. É meritória, totalmente. Porém, oração sem obra é morta. A oração precisa ser acompanhada da mudança de atitudes. E é por isso que a doutrina espírita fala tanto na reforma íntima. Então, eu costumava visitar tal lugar. Eu saía de lá e orava. Não adianta. Um lugar, você diz, negativo. É, um lugar negativo, onde as pessoas usam palavras só de baixo calão, onde nós não estamos aqui para condenar ninguém, porque ninguém de nós é perfeito e aí está isento, né, de um viciozinho aqui, de um defeitinho ali. Mas há pessoas que buscam deliberadamente só o pior. Sim. E que já tem consciência, e né? já tem consciência. Eu sou humano. Não. Eu não sou Jesus. Não, gente. Sabemos que não somos Jesus, que não somos Chico, que ainda falta muito para isso. Mas em nós existe uma coisa que Jesus disse: faça brilhar a vossa luz. Nós estamos apagando essa pequena luzinha que já temos. Nós não temos consciência do que é certo e do que é errado. Por que escolher deliberadamente o errado? Por um prazer momentâneo e temporário que pode nos levar a tantos problemas no futuro. Quer ver um exemplo? Olha só. O espírito imperfeito, às vezes, ele prepara o ambiente para nós por muito tempo, para nos deixar cair. Né? Então, vamos supor, ele nos faz chegar a um determinado lugar que a gente acha que foi por acaso. Ele, por exemplo, ele nos faz encontrar uma certa quantia de dinheiro. E não é para ajudar. Não, ele não jogou o dinheiro no chão, mas aquele dinheiro que caiu ali, ele faz a gente, sabe? Aí você pega e você fica, devolvo para o dono, não devolvo para o dono, né? É o nosso livre-arbítrio que vai determinar. Perfeito. Né? Então, são essas pequenas coisas, são as provas. É como se fosse uma escola, né? Quando o professor, no final de um ano letivo, aplica uma prova para avaliar o conhecimento dos seus alunos, ele está fazendo isso porque os odeia, porque quer prejudicá-los? Não. Pura e simplesmente ele quer avaliar o quanto eles aprenderam. Perfeito. Então, as provas da vida também são assim. Não é para nos
prejudicar, penalizar. Mas nenhum espírito inferior tem a missão de nos testar, né? Não. De fazer o mal. Não existe essa meta para ninguém. Para ninguém. Deus dá como missão apenas o bem. Embora ele permita para nos pôr à prova. Eles são o quê? Instrumentos para nos testar. Perfeito. Só que eles estão usando do seu livre-arbítrio e da sua vontade. Lembre das palavras de Jesus. É necessário que se faça o escândalo, mas ai de quem o fizer. Olha uma coisa interessante. É que me ocorreu agora. Você lembra quando começaram a aparecer as vacinas da Covid? Sim. Então, os homens da Terra ainda são orgulhosos. Os países ainda acham que um é superior ao outro, você concorda? Sim, sim. Então, Deus e os seus mentores, né, foram tão sábios que vieram em várias partes do mundo, vários tipos de vacina. Isso me comove até hoje, porque ninguém pode dizer, só eu recebi a cura. Então todos os países vão se submeter a mim, porque só eu tenho. Teve a Corona, teve a Janssen, teve... Né? Olha que maravilha, gente. Nós tivemos que, humildemente, usar a nossa e aceitar a do outro. Perfeito. É assim que eles trabalham, distribuindo as benesses igualmente, porque não há um povo melhor e nenhum pior. E essas grandes transformações, quando ocorrem, muitas vezes visam o homem. O que a gente tira desse efeito catastrófico da Covid? A necessidade de uma reaproximação entre os seres humanos. E a gente pode compreender que os médicos, os cientistas, eles estão com influências espirituais positivas? Muito dessas fórmulas, desses auxílios, eu imagino ali um neurocirurgião, no momento em que está atuando. Com certeza. Os espíritos também influem de modo positivo nesse momento? Sempre e sempre. Um médico, se ele está levado pelo desejo sincero de salvar o seu paciente com amor, seguram literalmente a sua mão na hora da cirurgia. E não só um médico. Por exemplo, imagine só, um espírito que foi um veterinário numa vida passada. Sim. Ele continua com o mesmo amor pelos animaizinhos. Você acha que ele não vai auxiliar um outro veterinário que está atendendo um bichinho? Sim. Então, a influenciação, ela pode inclusive ocorrer fisicamente. Tudo depende do quê? Do mérito, da boa vontade, da confiança daquele que está executando. Perfeito. Porque esse magnetismo, ele está aí, em todo o universo. E ele pode ser usado, né, para fins do bem, desde que a pessoa que é o instrumento haja assim. Às vezes a gente está em casa, num momento qualquer, sem nenhuma ideia, não passamos por nenhuma situação que nos toque, e em algumas vezes a gente sente uma angústia do nada, em outros casos a gente sente uma alegria. Pode ser uma aproximação espiritual, às vezes um espírito em desequilíbrio ou um espírito amigo? Pode sim. Eu trouxe aqui um pequeno texto, sim, se vocês me permitem. Fica à vontade. No livro Estude e Viva, de Emmanuel André Luiz, que foi psicografado parte pelo Chico e parte pelo Valdo Vieira, eles colocam assim: quando há um derrotismo, aquela sensação de derrota, sem uma causa física, orgânica, ou um problema sério, né, moral, espiritual, devemos aventar a hipótese de uma influenciação espiritual. Então, olhem só, por exemplo, quando a pessoa tem uma dificuldade enorme de manter o otimismo, por mais ela fala, hoje eu estou derrubada, eu estou não tenho vontade de nada, estou triste, aconteceu alguma coisa. Não. Ela tem dificuldade de elevar os sentimentos, tudo que ela pensa parece que está ruim.
né? Vamos lá, uma indisposição, como você falou, inexplicável. Nossa, eu tô sem ânimo, eu tô derrubado, né? E às vezes, olha que interessante, isso ocorre quando a gente se aproxima de alguém que essa pessoa pode ser o canalizador de uma energia negativa. Não tem aquela pessoa Encarnado que mesmo, né? é encarnado, porque a obsessão ocorre em 5 níveis. Encarnado, vamos começar com o mais comum, desencarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado. E auto-obsessão. Olha só. Perfeito. Então, olha só, a hiperemotividade, sabe aquela pessoa que, ai, vontade de chorar, porque não sei. Olha de quantas formas. Quando a pessoa se vitimiza, quando ela quer entrar num campo absurdo de se martirizar, sabe? Olha, uma coisa muito séria, quando ela tem uma teimosia absoluta em não aceitar que está sendo alvo de uma influência espiritual. E aí é perigoso, porque aí ela vai cometer uma atitude que pode depois, né, gerar o arrependimento e ela não vai ter mais como consertar. A pessoa está obsediada e não admite. Porque o que acontece? E eu imagino que essa é a própria intenção do obsessor, né? Isso. É justamente de afastar quem pode esclarecer para que não se interrompa, né? Então, mas olha, nós pensamos assim, né? O espírita principalmente. Eu vou no centro espírita porque eu estou com obsessão. Então nós pensamos uma obsessão, vamos tomar o passe, vamos fazer um tratamento. Só que nós nos esquecemos das mini obsessões diárias, que são essas coisas que eu citei. Pequenas influenciações que a gente não se dá conta e que afetam a nossa vida de uma forma, às vezes, irreversível. Por isso, manter a pureza de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, sempre que possível. Tem uma frase que eu gosto bastante, que tinha uma reunião que estava o irmão do Chico Xavier, né? Que ele coordenava uma reunião de desobsessão, e o mentor falou que tinha que os médiuns parar um pouco com o trabalho para fazer uma melhoria, estudar, né? E aí ele falou, pô, mas ele questionou, né? A gente está aqui servindo, estamos sendo útil, não é melhor continuar e atender os espíritos necessitados? Aí o espírito que deu a orientação falou assim, o que é melhor, afastar as moscas ou curar a ferida? Bonito, né? Nossa, não é? Então, muitas vezes a gente está achando que a gente tem que espantar as moscas, a influência, mas a desobsessão tá ligada diretamente à mudança de atitude nos mínimos detalhes que você está falando, né? Isso. E nós, nos meios espíritas, precisamos estar muito atentos, porque assim, tem vários graus, tem a obsessão simples, né? Que a pessoa, o espírito se aproximou de nós, levado por aquele momentâneo, a nossa momentânea perda, né, de vibracional, ou alguma falha que cometemos, e depois ele vai embora. Tem aquela mais grave, que é aquele que vem da vida passada, e ferrenho, fica ali o tempo todo, nós vamos ter que fazer um trabalho maior, de modificação, para que esse espírito entenda que nós estamos querendo melhorar. Como foi o caso, por exemplo, do Divaldo, né? Que tinha um obsessor de vida passada que não o abandonava, até o dia em que ele traz lá para aquele lar que ele cria, né? Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, uma criança que tinha sido a mãe do obsessor. Né? Então, são essas atitudes. Mas é importante nós entendermos que
no dia a dia, essas mudanças precisam ir ocorrendo devagarinho, né? Perfeito. Devagarinho. Nós não vamos fazer toda essa mudança de uma hora para outra. E você está falando sobre essa questão da influência espiritual e a casa espírita, né? Então, para a gente compreender como que o espiritismo e a casa espírita pode auxiliar, de que maneira que pode auxiliar aquele que está com essa influência espiritual negativa? Quando você está doente, você vai procurar um pronto-socorro no primeiro momento. Então, a casa espírita, a princípio, é o pronto-socorro espiritual. Né? Ali chegando, quem está com problemas espirituais principalmente, e até mesmo físicos, vai encontrar o quê? O apoio em todos esses, né, elementos. Então, como que ela pode fazer? Primeiramente, nós temos aquilo que chamamos do atendimento fraterno. São pessoas que se prepararam, que vão nos ouvir. E essas pessoas preparadas, sintonizadas com o bem maior, estarão com o suporte de espíritos de luz que vão lhe intuir as palavras para dizer para aquela pessoa, de forma a auxiliá-la. Através do passe, por exemplo, que é uma troca energética, né? Onde os fluidos mais negativos que nós carregamos serão substituídos por energias renovadoras que nos vão dar o quê? Força para permanecermos no bem e lutarmos contra os nossos, né, as nossas mazelas. Então, a casa espírita nada mais é do que esse pronto-socorro. O espiritismo é para nós o quê? Ele é muito mais do que uma religião. Porque ele, né, junta a parte religiosa, que vai, claro, nos identificar com Deus e com Jesus, né, de uma forma clara, lúcida, racional. Mas ele também não vai nos explicar os porquês através daquela filosofia maravilhosa. Nos vai dar o entendimento. E a ciência espírita, né, vai nos explicar de uma forma clara e lógica. Então, o espiritismo é isso, tá? Um instrumento, cristianismo redivivo. Porque eu gosto de dizer o seguinte, quando nós somos criados por Deus, nós trazemos dentro de nós toda a sabedoria dele. É ou não é? Sim. Aquela centelha divina que está em nós é aquela sementinha que precisará ao longo das vidas crescer e se transformar numa árvore maravilhosa. Nós temos a árvore que se chamou Jesus de Nazaré, que dá sombra e frutos para toda a terra. Nós, por enquanto, ainda estamos brotando, né? Sim, sim. Então, veja só, se isso é uma realidade, não há necessidade de vir nos ensinar aquilo que já sabemos, mas simplesmente vir o quê? Nos reviver, trazer de volta. Essa foi a missão de Jesus. Perfeito. Ensinar aquilo que Deus já tinha nos dado, ou melhor, trazer de volta à nossa memória tudo de divino que carregamos em nós. Ô Sandra, teve uma outra pergunta na página da Vera que eu achei bem interessante, que ela pergunta assim, e onde fica essa nossa questão da privacidade, né? Como fica a questão da privacidade, já que tem tantos espíritos ao nosso redor, né? Então, vamos imaginar, né? Privacidade. O que é privacidade? É a oportunidade de você, né, vedar certas informações a terceiros, tá? Então, vejam só. Primeiramente, que um bom espírito jamais violentaria a sua privacidade. Eles se limitam a nos aconselhar e, assim mesmo, se nós não concordarmos com aquilo que eles estão nos aconselhando, eles se afastam. Enfim, eles respeitam integralmente
o nosso livre-arbítrio. Apenas eles querem o nosso bem e se aproximam de nós quando em oração ou através de um pedido nós os chamamos. Agora, espíritos imperfeitos não têm esse mesmo cuidado, tá? Porque eles querem o quê? Nos dominar. E para nos dominar, eles se grudam a nós da forma que eles podem. Como evitar, né, violentar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa vida? Pela prece, pelos bons pensamentos. Vejam só, quando aquela história que nós contamos do Chico, por exemplo, ele criou uma redoma, que ele entra no prostíbulo. Ele criou uma redoma através dos seus bons pensamentos e os mentores o auxiliaram a manter-se ali. O caso da Ivone, né? Que estava com boas intenções, ela queria aprender para passar para nós nos seus livros, né, no seu trabalho mediúnico. Então, essa privacidade será sempre, sempre respeitada pelos bons espíritos e será respeitada pelos imperfeitos de uma forma impositiva, né? Desde que nós, com as nossas boas atitudes, pensamentos, possamos então criar em torno de nós essa proteção. Perfeito. Eu me lembrei também de um caso no André Luiz, né, das obras do André Luiz, e eu não lembro qual que é o livro exato, que eu peguei tanto gosto pela coletânea, né, A Vida no Mundo Espiritual, que saí lendo direto, né? Mas se eu não me engano, eu não sei se é E a Vida Continua, alguns mais pro final da coletânea, de um rapaz que ele tinha assassinado a mulher do amigo e depois ele casou com ela, e se eu não me engano, ele relata que ele ficava junto com eles ali na intimidade do quarto, né? Então, quer dizer, o assassino, ele não tinha essa proteção e esse amparo, porque Sim. ele próprio fez um mal. Então, ele não tinha essa privacidade e a vítima ficava ali junto. E tem um outro caso, ainda nesse momento do ato ali sexual do casal, que o André Luiz vem descrever a reencarnação. E é bonito que o André Luiz fala do momento da ligação, do né? Sigismundo. Que os espíritos aguardam o ato do casal. Que Olha o respeito à privacidade. Não é isso? Porque era um ato de amor. Foi planejada a reencarnação do Sigismundo, né? E nenhum espírito de luz vai deixar as suas atividades no bem para se predispor a assistir um ato sexual que é eminentemente aqui nosso, com o objetivo, né, de dar oportunidade a um espírito de reencarnar. Agora, o espírito zombeteiro, especialmente para aqueles que procuram esses lugares onde o sexo é desregrado, se divertem, participam, não há nenhuma privacidade, não é nada. Ao contrário, se puderem, eles participam utilizando aquela energia do qual eles também são viciosos. Perfeito. Então, o melhor modo a gente pode compreender da gente manter nossa privacidade é nos mantermos sempre equilibrados, porque surge uma proteção quase que natural, né? Uma proteção natural. Aqueles que vibram abaixo não conseguem transpor. Exatamente. O baixo não consegue subir. Perfeito. Né? Perfeito. É assim que funciona. Perfeito. Né? Porque a lei de Deus é muito sábia. Né? Ela permite certas situações, como eu te falei, para nos colocar à prova, porém, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Perfeito. Quando ela percebe que nós não temos necessidade de passar por determinada situação, né? Então, por exemplo, o sexo é pecado? Não. O sexo é errado? Não. Mas é errado o sexo com objetivos apenas animalescos. Sem desenvolver um afeto, um carinho, porque a troca energética é muito forte. Perfeito. Né? Uma troca energética é um poder, né? Como nós já vimos, muito forte. Troca de fluidos, né? Uma troca de fluidos. Né? Perfeito. Então, se ela ocorrer visando o bem dos dois, e não estamos falando aí que precisa ser casado, ou que tem que ser apenas para gerar um filho, não. Mas por amor, por troca de carinho, de afeto,
sabe? Não simplesmente por algo carnal, né? É porque o algo carnal é o que nos liga mais ao primitivismo, né? Que é o objetivo é que a gente avance para o Exato. espiritual, né? Poxa, nós já chegamos num nível, né, de evolução onde estamos, porque assim, quando estamos, nós sabemos que nós já participamos de todos os reinos como princípio espiritual. No momento em que éramos princípio no mundo mineral, nós durante bilhões de anos trabalhamos a agregação. Tudo tende a se dispersar. Feito isso, aprendemos a agregar, a unir no mineral. Já estamos prontos para o próximo nível, que é o vegetal, onde vamos conquistar a sensibilidade. Não é fantástico? Perfeito. Só que não perdermos o primeiro, que é a agregação. Então, o vegetal agrega e já aprende a sensibilidade. Bilhões de anos após, esse princípio já está pronto para adquirir o instinto. Então, olha só, sempre somando, agrega, sensível, instinto. Perfeito. Quando entramos no reino nominal, o instinto ainda está em nós, né? Sim. E aí nós vamos trabalhando esse instinto para entender a razão, isto. E os outros três vieram juntos. Olha, sempre somando. Sim. E quando finalmente estamos em evolução, o espírito já angelizado, ele não vai perder nenhum daqueles, nem mesmo instinto. Ele vai dominá-lo. Perfeito. Olha que lindo. Então, é importante entendermos, nessa questão sexual que citamos, o domínio do instinto sobre a razão e o sentimento. Perfeito. Né? E nós, nesse grau que nós estamos, nesse mundo de provas e expiações, o homem ainda está na tentativa de se humanizar ainda, né? A gente ainda nem se humanizou ainda, né? Às vezes somos mais instintivos do que os próprios animais. Agimos naquele rompante, né? E depois é que pensamos. Verdade. A nossa educação ainda é assim, né? Verdade. E é nesse momento, nesse rompante, nesse impulso, é que nós deixamos cair o padrão vibratório. Perfeito. E nos sintonizamos com os espíritos imperfeitos. A ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Interessante. Nós estamos com um nível muito elevado de tufões, vendavais, enfim, né? Então, os espíritos nos dizem o seguinte, que todos esses fenômenos têm uma razão de ser, que nada, absolutamente nada, acontece por acaso sem a permissão de Deus. E que, às vezes, objetiva o homem. Por quê? O homem também vai morar em áreas que não condizem com a sua segurança, né? Ele também menosprezou tudo que o homem colocou à sua disposição na natureza. Ele não respeitou as nascentes dos rios, as florestas, né? Na ânsia de conseguir sempre mais e mais. Desnecessariamente, porque todos nós temos muito mais do que necessitamos para sobreviver. Verdade. Né? Então, aí existem espíritos que trabalham sob o comando de espíritos superiores, movendo esses agentes. Não somente para dar um alerta aos homens, mas principalmente para equilibrar o que nós desequilibramos. Interessante. Tá? A Terra também é um organismo vivo. E quando ela está ferida, ela também precisa do remédio. Então, isso eu queria colocar, né? Perfeito. E como que se dá isso? Vamos supor, porque às vezes a gente vê que nessas agitações da natureza existem ali vítimas, né? De acidentes. Qual que é a ligação? São espíritos que estão comprometidos diretamente com... Sim, sim.
Ninguém, nesse caso, vai desencarnar antes do tempo, tá? Perfeito. Ele estaria no seu tempo certo, então ele foi colhido naquele momento, né? Até para nós aprendermos como uma lição, como foi o caso daqueles milhões que faleceram pela Covid, né? Sim, Tá bom? perfeito. Mas aí funciona assim: os espíritos menos elevados cumprem as ordens dos mais elevados, às vezes até sem o saber. Nós sabemos pela doutrina espírita que existem os espíritos que cuidam da natureza, né? Das Perfeito. árvores, das flores, das águas, das nascentes, dos mares, dos rios. Até de avenidas, né? Eu lembro do André Luiz que tem um acidente próximo, eles estão numa região de natureza e tem um acidente com um cavalo, um jumento, que o rapaz se machuca gravemente. E aí o mentor ali, um instrutor, né, chega e questiona um espírito que era responsável pela segurança daquela via. Como que você permitiu que isso acontecesse, né? E aí ele explica, ó, ele maltrata o animal, a todo tempo ele bate sem necessidade, a gente estava intuindo para que não fizesse, mas escapou ao nosso campo de ação. Então Tá eu achei vendo? interessante, me marcou isso, né? Que ele Isso. explica que ele era cobrado pela segurança daquela avenida, aquela rua, aquele local, e até onde ele poderia Até onde atuar. ele poderia chegar. Então, nós percebemos que a influência dos espíritos, mesmo os imperfeitos, vai até certo limite. Que muitas vezes as desgraças que nos ocorrem são por nossa própria culpa. A que consequências podemos chegar com as influências espirituais, negativa e positiva, né? Perguntaram também na página até que ponto os espíritos, então acredito que seja nesse sentido, né? Até que ponto os espíritos podem nos auxiliar, tanto negativamente quanto de forma positiva. Bom, negativamente a gente já viu bastante, até o ponto de nos levar a cometer desatinos quando nós abrimos uma brecha e permitimos. Nós sempre teremos o livre-arbítrio como ponto principal, tá? Então, eles vão tentar nos sugerir coisas erradas para nos fazer sofrer, para nos fazer sair do caminho do bem, e isso depende somente de nós evitarmos. Quanto ao lado bom, os espíritos de luz não alteram a nossa trajetória, as nossas escolhas também. Eles vão amenizar, mas não vão fazer milagres. Porque eles não vão contra as leis de Deus, de forma nenhuma. Aquilo que foi programado em nossa vida acontecerá. Agora, de uma forma menos dolorida ou mais dolorida, tudo de acordo com a nossa atitude e os nossos pensamentos. Tá? Porque senão haveria aquilo que chama-se de determinismo, eu vou sentar e vou falar assim, eu não vou fazer nada na minha vida porque veio a minha programação reencarnatória assim, assim, assim. Isso não existe. Ela é uma estrada que nós vamos palmilhando devagarinho. Ó, eu vou citar um exemplo bem simples. Eu tenho que ir para São Paulo, eu estou aqui em Praia Grande, na Baixada Santista. Eu tenho 3 escolhas. Eu posso ir pela Anchieta, eu posso ir pela Imigrantes, ou eu posso complicar o meu caminho. Eu vou até Peruíbe e pego a Regis Bittencourt, onde eu tenho que subir uma serra e vai me complicar, eu vou demorar o dobro do tempo. A escolha é minha. Estes espíritos que contribuem para algum acidente, por exemplo, tem alguma relação com nossas outras encarnações, né? Com as nossas encarnações passadas? Então, naquele caso que você disse, daquele que quer influenciar a gente para sofrer, né, num acidente qualquer. Nem sempre. Eles têm prazer em nos ver sofrer. Eles se divertem, tá vendo? Olha, olha. Você caiu, se machucou, bateu o carro. Eles estão rindo e se divertindo mesmo. Mas pode sim acontecer de ser um inimigo do seu passado, né, que deseja o seu mal, né, deseja, segundo ele, né, que você pague aquilo que você fez. E ele pode, então, contribuir para que aquilo ocorra. E a gente volta sempre falando, ora, vigie, né, para obter sempre a proteção dos mentores.
para que esse espírito não consiga atingir você de uma forma física, moral ou espiritual. Tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar, né? Mas o pensamento é o seguinte: o ideal é que aquele espírito que venha nos cobrar nos encontre trabalhando, né? Porque aí vai adiando o pagamento, colocado. Não é isso? Exatamente. Porque talvez nós mesmos, através da nossa mudança de atitude, podemos agora influenciar ele de forma positiva, né? Para que ele veja, não, ele mudou, ele não é mais o mesmo, ele me fez mal, mas hoje ele só tem buscando fazer o bem. E pode acontecer isso também, né? Tem um livro, acho que é do Hermínio de Miranda, que se chama Diálogo com as Sombras, né? E lá ele fala, o diálogo com as sombras é especificamente sobre a doutrinação de espíritos no centro espírita. Então é interessante, porque quando o doutrinador vai e começa, meu irmãozinho, você tem que mudar. Esse espírito que conhece a vida desse doutrinador fala, quem é você? Você pensa que eu não sei que você está fazendo isso, isso e isso? Então você vê que é inócuo, né? Você não consegue atingir. Então isso que você falou é uma realidade. As nossas atitudes poderão, com certeza, eficazmente modificar a atitude desses espíritos, desde que eles vejam em nós a melhoria. Isso, se eu não me engano, está bem claro no livro da Patrícia, não Violetas na Janela, acho que Vivendo no Mundo dos Espíritos, quando o pai ou a mãe dela parece que acabam mudando, né, a sua postura, e um espírito obsessor então também se afasta, da mesma forma que aquele que nós comentamos do Divaldo. Perfeito, tem esse exemplo com o pai, né? Se eu não me engano, tem um espírito líder das trevas que manda um espírito lá para influenciar o pai dele de forma negativa. E esse espírito não volta, porque acaba sendo influenciado por ele, pelo bem, pela conduta reta dele, né? Exatamente. Então, as nossas atitudes, os nossos exemplos determinarão e muito quem vai se aproximar de nós. Quanto tempo o espírito do desencarnado fica na casa da família? Olha, se o espírito é desprendido dos bens materiais e tem um certo nível de evolução, ele vai imediatamente embora, logo após o desencarne, porque todos os espíritos fazem jus a uma equipe que vem ajudá-los, né, nesse desligamento. Agora, quando o espírito está preocupado com a herança que ele deixou, com a família, com N coisas que são pertinentes à Terra, ele pode ficar por muito tempo. E aí ele precisará do auxílio, né, das orações da família, porque eles como é que chama? Eles recebem com muito carinho, com muita propriedade, não, mas eles precisam das nossas orações, para que eles possam serem ajudados. Inclusive, é mencionado na literatura espírita que aqueles que estão mesmo num umbral mais pesado, quando alguém da família lembra deles e faz uma oração, vem como que um bálsamo atenuando os seus males. Tá? Então eles ficarão ali sempre de acordo com a necessidade, com o grau de evolução. Nesse caso, quando eles vêm somente para auxiliar, eles ficarão o tempo que lhes é permitido pelo aquele que está superior e coordenando o trabalho, e esse tempo pode ser horas, meses, ou não se sabe, mas não há um tempo fixo. Perfeito. Ô Sandra, levando em consideração essa sua explicação, a gente pode considerar que não é aconselhável fazer uma oração chamando esse familiar que desencarnou para que ele venha ajudar a gente nas nossas questões, porque a gente não vai saber em que condição ele está, né? Eu penso, né, me corrija se eu estiver errado, que quando a gente ora para Deus, para Jesus, para o nosso mentor, automaticamente ele estando numa condição de nos ajudar, ele venha. Porque pode acontecer da gente acreditar que esse espírito está evoluído, ou às vezes até a gente está chamando ele para cá, mas a missão dele é em outro canto, em outro local. Não seria aconselhável?
Tudo isso que você falou é real. Eu vou, antes de responder propriamente, vou me lembrar. Antigamente, costumava-se colocar uma cruzinha na estrada, principalmente quando uma criança morria. Sim. Aí falava, era uma santinha, um anjinho que foi para o céu. Né? As pessoas não tinham conhecimento de que aquela criança era um espírito. Sim. Né? Então, alguns considerados santos, né? Também, que tiveram muitos problemas enquanto encarnados, eram chamados e deram depoimentos espirituais dizendo que não tinham condição de ajudar, porque estavam mais precisando serem ajudados. Então, o nosso familiar, que pode ter sido bom para nós porque nos amava, talvez ainda não tenha a condição de nos ajudar num determinado problema que pode ser grande demais para ele. Perfeito. Tá? Então, como você falou, é aconselhável pedir a um espírito guia, um espírito protetor, que não importa o nome, ou ao Mestre Jesus, que ele então mandará, né, um espírito que possa realmente ter condição de nos ajudar, desde que nós tenhamos o mérito, é claro. Tá? Então, o familiar pode ter sido bom porque nos amou, mas no contexto ele ainda tem muito que aprender e ele ainda não tem condições, ele está se ajudando. E gostaria de saber o que posso fazer no dia a dia para me sintonizar com boas energias e ter mais consciência sobre a minha missão na Terra. Priscila? É isso. Priscila, olha, na realidade, muitos de nós não têm muita consciência da nossa missão, tá? Então, essa missão, às vezes a gente pensa, eu gostaria de mudar, construir uma creche, enfim, a gente quer uma coisa grandiosa. Preste atenção no caminho que a vida está te levando. Normalmente, esse caminho é aquele que você recebeu por missão. Não force nada, porque Deus sabe até onde você será capaz de fazer esta ou aquela, né, modificação no panorama que te cerca. Não se importe se for uma coisa pequenina, porque aos olhos de Deus não será. Às vezes, a nossa missão é simplesmente fazer as pazes com alguém que convive conosco. Às vezes, é falar, orientar pessoas. Às vezes, é aprender a ouvir. Não importa, a vida te leva, de uma forma ou de outra, aquilo que é a tua missão. Preste atenção e peça ao mentor que te ajude, que com certeza você descobrirá. E para você se manter nesta sintonia, os conselhos que os bons espíritos nos dão é o seguinte: logo pela manhã, acorde e agradeça. Gratidão é uma das formas melhores que temos para nos ligar com Deus. Gratidão porque nós abrimos os olhos naquele dia, enxergamos o céu, enxergamos as plantas, enxergamos a vida, temos uma cama, temos um café da manhã, quanta coisa, temos um corpo que pode não ser tão saudável como desejaríamos, mas que nos permite ir aqui e ali, ouvidos, olhos, braços. Gratidão, minha amiga, sempre. E nesta prece de gratidão da manhã, você já está se ligando com Deus. E certamente o seu dia será melhor. Procure não discutir logo cedo com um familiar que convive com você, porque isso já atrairá energias negativas que farão com que o seu dia fique mais desequilibrado. Os espíritos estão sempre nos inspirando nas nossas atitudes, né? Então, todas as nossas atitudes são inspiradas? Sim, eles estão nos inspirando sempre. Há um intercâmbio constante, mas nós somente captamos aquilo que nós buscarmos através da nossa mente, das nossas próprias vibrações. Muitas vezes, nós temos ideias que parecem
se confrontarem nossa mente, como está aí no Livro dos Espíritos. Uma delas é nossa e uma delas não é. Ah, mas eu não consigo saber qual é a minha. Não importa saber. Importa escolher a que for melhor para você e para os demais. Perfeito. Excelente. O que vence é a melhor ideia, né? Que pensa sempre a melhor, né? Independente de quem Isto. seja o autor, né? O dono.